que diz assim: relativamente à segurança da informação, julgue o item subsequente. Em uma varredura de arquivos armazenados, se um arquivo legítimo do usuário for classificado como vírus por um software antivírus, então tal ocorrência caracterizará um falso negativo, certo ou errado. E aí, pessoal, o que vocês me dizem para essa questão? Então vamos pensar o seguinte, olha só. Se aqui dentro do meu computador, certo? O software antivírus encontra num arquivo do Word um vírus de computador. Vamos tentar imaginar. Eu tenho um arquivo do Word, o antivírus faz uma verificação nesse arquivo do Word e diz assim, o antivírus, olha, tem um vírus nesse arquivo do Word, certo? O antivírus disse que tem um vírus nesse arquivo do Word. Então o antivírus está dizendo que é positivo, tem vírus nesse arquivo do Word, positivo, tem vírus. Mas aí eu fiz uma verificação mais técnica e descobri que não tinha vírus naquele arquivo do Word. O antivírus disse que tinha, isto é, o antivírus disse positivo para vírus de computador no arquivo do Word. E eu, fazendo uma verificação mais técnica com outros softwares, verifiquei que, na verdade, não tinha vírus naquele arquivo do Word. Então, o que foi isso? O que aconteceu? O que o antivírus gerou? Gerou um falso positivo. Por que falso positivo? Porque o antivírus disse que era positivo para vírus de computador naquele arquivo, quando, na verdade, não tinha vírus de computador naquele arquivo. Quer dizer, o antivírus gerou um falso positivo. E olha o que a questão diz. Em uma varredura de arquivos armazenados, se um arquivo legítimo do usuário for classificado como vírus, quer dizer, era um arquivo do usuário que não tinha vírus, que não era vírus, né? Então aquele arquivo legítimo foi classificado como vírus por um software antivírus, então tal ocorrência caracterizará um falso negativo. Errado, pessoal, vai caracterizar um falso positivo, porque o antivírus disse que era vírus quando na verdade não era. Isto é, o antivírus disse positivo para vírus, mas na verdade era um falso positivo, porque não tinha vírus ali. Professor, quando é que é um falso negativo, então? Um falso negativo é quando o antivírus faz a varredura e diz que aquele arquivo não tinha vírus. Olha só, o antivírus fez a varredura e disse que aquele arquivo não tinha vírus, que era negativo para vírus de computador naquele arquivo. Mas aí eu verifiquei com outros softwares antivírus que indicaram a existência de fato de um vírus de computador naquele arquivo, que inclusive causou dano ao meu sistema. E aí eu descobri que, na verdade, naquele arquivo que o antivírus tinha dito negativo para vírus de computador, na verdade tinha um vírus de computador. Então quer dizer que o antivírus aí gerou um falso negativo, porque o antivírus disse negativo para vírus e na verdade tinha vírus de computador. Mas nesse caso aí da questão era um falso positivo. Então existem as duas coisas. Vamos repetir. Quando o antivírus diz que é vírus e não é, é falso positivo. Quando o antivírus diz que não tem vírus e tem, aí é um falso negativo. Então cuidar bem aí, porque isso pode confundir na hora da prova, sempre muito perigoso. Certo, pessoal? Era isso então.